tarde a todos, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um Participe, um bate-papo ambiental aqui da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, organizado pela Diretoria de Educação Ambiental aqui da Secretaria, no âmbito do Portal de Educação Ambiental. É sempre uma satisfação recebê-los aqui ao vivo. A gente está se adaptando agora às versões não tão ao vivo no YouTube, estamos fazendo esse formato do Teams, mas esse webinar vai estar sendo gravado e vai ficar disponibilizado no portal na sequência. Então, queria agradecer muito a presença de todos, dizer que o programa faz parte aqui do hall de conteúdos materiais aqui do Portal de Educação Ambiental, do qual a gente convida muito que vocês que provavelmente acessaram a reunião via o link lá do portal conheçam mais o portal, os conteúdos do portal. E dando início aqui a nossa edição de hoje do programa, falando sobre gestão de resíduos sólidos. Para acompanhar o nosso bate-papo, está conosco aqui a professora Clauciana, a professora Muriel e a professora Adriana. Elas vão fazer uma apresentação, eu já vou dar entrada aqui na apresentação, na bio de cada uma delas, e a gente vai fazer uma apresentação sobre essa pauta que está muito aqui envolvido na casa com a ajuda das professoras no âmbito do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. E caso você esteja vendo que participe de município, que seja funcionário de prefeituras, de municípios, provavelmente você pode ter sido envolvido em algum momento, ou o município ter sido envolvido em algum momento, porque boa parte do que a gente vai trazer aqui foi fruto de uma pesquisa encabeçada aqui pela professora Clauciana, que nos ajudou muito a ter dados de diagnóstico sobre gestão de resíduos sólidos, que a gente aqui no âmbito da educação ambiental e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos também estamos aproveitando aqui esse material, esse conteúdo para os nossos trabalhos no âmbito dessa política pública. Então, é um prazer tê-los aqui conosco também. Espero que esse participe esteja chegando aí nos municípios que participaram e agradecer bastante essa participação de todos vocês. Bom, eu vou dar início aqui na minha bio. Eu vou apresentar todas rapidamente a bio e aí vai ser um bate-bola aqui. Cada uma vai se organizando junto com a apresentação que foi aqui organizada. Peço a todos vocês que, conforme forem tendo dúvidas, comentários, fiquem livres, apesar da gente ter bloqueado o microfone e a câmera, por uma questão aqui de organização. Fiquem à vontade para se apresentarem no chat, para trazerem suas dúvidas, seus comentários, e realmente, como diz o programa, participarem nesse momento. E aí a gente vai acumulando esses conteúdos e vamos tentando trabalhar na medida do possível, mas a ideia é que a gente faça a rodada aqui das apresentações aqui direcionadas pelas professoras e depois uma rodada com essas dúvidas e esses comentários, para realmente ficar em um bate-papo legal. Então, vou dar início à professora Clauciana. A professora Clauciana é livre docente em Política, Planejamento e Gestão Ambiental pela USP, CEO na CERT Advisory, Sustentabilidade, Inovação e Governança. Ela também é especialista sênior como pesquisadora, professora, consultora e auditora nas áreas de sustentabilidade, ESG, ODS, resíduos sólidos, SGI e tantas outras que estão aqui no currículo dela. Atuação estratégica, ela já tem mais de 30 anos de atuação estratégica na interface entre academia, setor público e ambiente corporativo, em cargos, projetos e instituições do Brasil e no exterior, como na Unesp, na USP, na Unicamp e demais outras instituições. Aí, depois já passo para você, professora, mas aproveitando, dando a apresentação aqui também da professora Muriel. A professora Muriel é professora associada, livre docente na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, é líder do grupo de pesquisa, Grupo de Estudos das Relações entre Universidade e Sociedade, e coordenadora dos projetos de extensão Construindo Alento e da plataforma de engajamento Unisociedade. Também é representante docente na congregação da FCA e no conselho do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Alimentação da Unicamp. Tem bastante outras observações aqui na bio, que a gente já deixou disponibilizado também lá no portal de Educação Ambiental. E a prof. Adriana é doutora em Ciências e Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, professora sênior na Exalc,
e tem atuado como consultora para as prefeituras municipais, indústrias, cooperativas de reciclagem, ONGs e demais áreas governamentais de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Então, obrigada a todas mais uma vez pela participação. Vou dar início aí para a fala da professora Clauciana. Seu microfone está fechado. Desculpem, boa tarde a todos. Eu sou a professora Clauciana. É um prazer imenso estar aqui, né? E poder compartilhar uma pesquisa aí que envolveu 226 municípios e vai auxiliar muito, tem auxiliado muito aí, tanto no diagnóstico quanto aí em ações, né? Em políticas aí, junto ao Estado e aos municípios. Eu acho que pode passar para as duas outras darem um oi, as duas outras professoras, a Adriana e a Muriel, e aí a gente já segue para a apresentação. Eu ia solicitar para vocês colocarem as perguntas no chat, tá? Todas serão respondidas aí na medida do possível, o que a gente não conseguir responder aqui aqui nesse momento, aí a gente se compromete aí a dar um retorno para vocês, tá bom? E se quiserem colocar o nome e assim alguma pergunta aí, a gente vai localizar vocês e vai responder, tá? Muito obrigada aí pelo espaço. E depois eu vou fazer uns agradecimentos no final aí. Acho que é isso, Rita. Boa tarde a todos. Eu sou Adriana Nolasco, sou membro dessa equipe, né, do projeto de pesquisa, e é um prazer estar aqui com vocês e podermos conversar um pouco sobre esse tema que é tão caro para mim, né, que é a gestão de resíduos sólidos. Então, um ótimo evento para todos. Também dou Muriel. boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Agradeço a Semil, Rita, a Clauciana também, pela essa oportunidade de a gente discutir tema tão relevante e importante. Agradeço a participação de todos. Estou vendo aqui muitos municípios representados, que é muito interessante que vocês possam trazer aí também a sua contribuição, suas discussões. Aí, como a Rita falou, sou docente, além de docente, sou mãe também. Bom evento a todos. Também. A gente Somos nós. somos nós. Agradecer aqui só de início imensamente o espaço, a Semil e as professoras Adriana, Muriel e a Rita, por essa rica contribuição aí no projeto desde então e em todas as atividades. E nesse momento aqui que a gente vai compartilhar aí com os participantes. Rita? Obrigada, professoras. Vou dar início, então, à apresentação, tá? Confirmem se todos vão estar visualizando. Estamos vendo. Estão todos vendo? Tá ótimo. Prof, eu acho que é melhor ficar com a câmera aberta. Automaticamente, quando vocês fecham, vocês saem daqui da visualização de Tá. todos. Pode ser que afete o microfone. Tá ok. Você quer iniciar, Rita, ou eu posso iniciar a apresentação? Bom, Quer falar eu alguma coisa do posso dar projeto? podemos dar um início sem problema nenhum. Então, Sim. aqui, aproveitando, né, o contexto de como nos reunimos, né, afinal de contas,
A gente, no âmbito do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, a Diretoria de Educação Ambiental, este plano tem várias metas para várias entidades aqui do governo do Estado de São Paulo, principalmente aqui da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e no âmbito das metas de educação ambiental, boa parte dessas metas de curto, médio e longo prazo que é dado, né, as de curto prazo, principalmente na área aqui da educação ambiental, era justamente entender como que os resíduos sólidos, como que a gestão de resíduos sólidos e esse contexto de educação ambiental nessa temática estava sendo tratado. Nisso, a gente tinha uma proximidade também com a professora Clauciana, principalmente, no âmbito aí da Unesp e da pesquisa que ela estava desenvolvendo, que contou com um formulário aplicado para vários municípios, que ela vai dar entrada aí nos detalhes, né, de como foi essa pesquisa, mas foi neste âmbito que a gente aqui na Secretaria e na Diretoria de Educação Ambiental fizemos um acordo entre uma parceria, né, um convênio aqui entre as instituições, e fomos dando sequência aí no fruto aí dessa pesquisa e nas colheitas, né, dos resultados dessa pesquisa. Então, a professora Clauciana é coordenadora geral do projeto, a diretora Lara, agora a diretoria, né, a gente passou por uma reestruturação, a nossa diretora de educação ambiental, e estamos aqui, né, já nos apresentamos, aqui tanto a prof apresentando a Unicamp, a USP, a Muriel também da Unicamp, a Adriana pela USP, e eu aqui pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, prof, acho que agora é a hora mesmo de passar a fala para você sobre aí o andamento da pesquisa. Pode abrir o microfone. Obrigado, Rita. Boa tarde para quem está chegando agora. Eu sou a professora Clauciana, acho que eu vou tentar falar de forma bem resumida, né? Eu e minhas colegas, aí, professora Adriana e Muriel, sobre o que é esse projeto, quais os principais resultados que nós encontramos, os principais desafios e oportunidades, e ao final aí abrir para questões. Então, vai ser dividido aí no sentido aí do que a gente já colocou, e eu vou agradecer imensamente aqui, né, a equipe do projeto. Então, nós temos aqui a equipe da universidade, formada por mim, a Adriana, a Muriel, a Milena Barcelos, a Cíntia Bonareto, a Júlia Martins, o Wilson Moura, o Daleia Queiroz, a Adriana Maeda, Larissa Dolfini. São docentes, discentes e pós-graduandos, graduandos aí, voluntários que entraram nesse projeto e estão trabalhando conosco aí, especialmente nessa etapa que nós estaremos apresentando para vocês. Da equipe da CEMIL aí, citamos a Lara, a Rita, o Júlio Silva, a Aline Souza, a Lúcia, a Maria de Lourdes, a Malu, que ficou até 2025, o Dirceu também até 2025 e o Rodrigo até 2024. Então, todas essas pessoas fizeram parte aí desse relatório que nós vamos estar apresentando hoje para vocês. Pode passar. Então, falando um pouquinho da pesquisa. No ano de 2020, 2021, eu tinha essa curiosidade e essa vontade de saber um pouquinho, além dos relatórios que são apresentados aí sobre dados de resíduos sólidos, ter um panorama aí com um questionário, com uma pesquisa, onde a gente pudesse entender aí por meio dos gestores, né, por meio dos técnicos, como que seria esse panorama aí de gestão dos resíduos sólidos, tá? Do gerenciamento, da gestão, dentro dos municípios do estado de São Paulo. Então, foi criada aí uma pesquisa, um questionário vinculado a um projeto que eu iniciei, e essa pesquisa foi aplicada, né, como um diagnóstico situacional dos resíduos sólidos dos municípios paulistas no período de 2021 a 2024. Eu incluí aqui o ano de 2025 porque existiu o pós-graduando aí que acabou coletando alguns dados a mais que nós incluímos no relatório aí no comecinho de 2025. Então, foi feita pelo bloco de gestão. Nós tivemos o auxílio para aplicação dessa pesquisa pelo programa Município Verde Azul, na época, e um apoio do CIRS também.
tivemos uma resposta de 226 municípios, né? O que nos agrada muito aí. Então, fomos enviando aí várias vezes para os municípios a pesquisa, e dessa pesquisa foi onde teve esse encontro aí, né, da Clauciane e da equipe com a CEMIL, que surgiu essa parceria universidade e a CEMIL, que é muito rica, onde nós implementamos esse projeto que vai ser apresentado, subsídios para a implementação das metas de educação ambiental do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo. E aí vai ser resultante aí esse projeto, esse relatório apresentado, o primeiro relatório dessa pesquisa. Pode passar, Rita. Então, o objetivo principal dessa pesquisa, né, dessa parceria, é subsidiar o atendimento às metas de educação ambiental referentes ao PERS, né, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, a partir da conjunção de esforços técnicos e conceituais para a realização de diagnósticos citacionais sobre educação ambiental em municípios e consórcios, e definição de instrumentos de educação ambiental para a gestão pública, assim como para os públicos-alvo citados para subsidiar os processos formativos nessa área. Além desse objetivo principal aí dessa parceria, ela também visa contribuir aí com a reflexão sobre os ODS, tá? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós citamos aqui saúde e bem-estar, educação e qualidade, água potável e saneamento, indústria, inovação e infraestrutura, cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e parcerias e meios de implementação. Pode passar, Rita. Então, para entender um pouquinho, nós temos aí o PERS, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né, do porquê que a gente entrou aqui, quais são essas metas, né? Nós estamos aqui para auxiliar na implementação dessas metas. Então, eu gostaria de trazer aqui, se não for de conhecimento de todos, relembrar aqui sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos aí de São Paulo vigente. Então, nós temos aqui uma interligação nesse projeto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, utilizando e destacando os instrumentos, que são vários instrumentos dessa política, mas especialmente aqui a gente falando um pouquinho do PERS, né, e da educação ambiental. Claro que a gente vai trazer aí dados de coleta, de boas práticas, de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, mas eu gostaria de destacar o ponto que foi subsidiado o objetivo e essa parceria. Então, aqui a gente tem, só para ilustrar para vocês, dentro do plano a gente tem a seção de educação ambiental, então vocês podem verificar o cenário desejado, né, o que se pretende aí, né, na área de educação ambiental dentro de resíduos sólidos, o principal desafio, as oportunidades e aí as metas de educação ambiental e resíduos sólidos que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, quais as metas que nós estamos aí auxiliando e ajudando com esse projeto? Elaborar e implementar instrumentos de educação ambiental e comunicação com os processos formativos necessários a partir do planejamento e realização do diagnóstico de educação ambiental na gestão intermunicipal de resíduos sólidos. Uma outra meta, articular e implementar instrumentos de educação ambiental e comunicação visando a inserção da educação ambiental nas áreas que operam a gestão de resíduos sólidos do Estado. Elaborar e implementar instrumentos de educação ambiental e comunicação com os processos formativos necessários a partir do planejamento e realização do diagnóstico de educação ambiental na gestão intermunicipal de resíduos sólidos. Então, a partir disso, vem esse projeto e essa parceria aí com a pesquisa, para que vocês entendam, assim, que tem uma base legal, né? E essa parceria aí é extremamente importante aí, academia e setor público para atingir essas metas, junto aos municípios e ao Estado. Pode passar, Rita. Então, para entender um pouquinho, essa pesquisa, então, ela foi, como eu já citei, enviada pelo Programa Município Verde Azul. Eu mesma, como pesquisadora na época, acabei enviando para diversos municípios. Essa pesquisa contém 155 questões, né, distribuídas em 10 blocos temáticos. Lembrando que a formação dessas questões aqui, ela foi feita por diversos pesquisadores, tá?
foi um estudo onde a professora Adriana, inclusive a professora Muriel, outros docentes participaram, alguns gestores também de municípios que conhecíamos, para entender e para colocar o mais perto possível aí essas questões. Também tivemos a ajuda aí da Daniela Julião, na época, na parte de educação ambiental, e fomos inserindo aí toda a questão do plano, das políticas dentro dessa pesquisa. Então, para vocês entenderem como ela foi pensada. Ela é dividida nesses blocos, né, de dados gerais, planos e programas, Programa Municipal de Educação Ambiental, Consórcio Intermunicipal, Legislação, Tecnologias e Instrumentos Administrativos, Coleta Seletiva e Cooperativas, Resíduos de Construção e Demolição, Resíduos de Serviços de Saúde, Gestão de Resíduos Sólidos durante a pandemia Covid-19. A partir dessa pesquisa foram gerados diversos projetos, subprojetos, tanto de iniciação científica como de pós-graduação, e cada um focando em alguma questão, não necessariamente utilizando todos os blocos, mas aproveitando aí com o foco do determinado projeto deste banco de dados imenso e muito rico aí que nós acabamos gerando. Para este projeto, para este relatório aí que nós estamos apresentando para vocês, esse diagnóstico aqui, ele foi utilizado com foco no PERS, né, que é o nosso plano estadual de resíduos sólidos, nossa política estadual de resíduos sólidos do Estado de São Paulo, e educação ambiental. Nesse sentido, nós analisamos qual que era o foco, qual que era o sentido aí do projeto, onde nós queríamos chegar, quais seriam as metas que nós precisaríamos focar, e selecionamos aí em comum acordo aí entre as equipes os blocos A, B, C, D, E, G e I. Então, dentro desses blocos não foram selecionadas todas as questões, mas algumas questões que realmente respondem e são necessárias aí para a base da nossa discussão e do nosso projeto. Pode passar, Rita. Então, vou iniciar essa parte, depois eu vou passar a fala para a professora Adriane Muriel. Nós vamos falar, então, dos principais resultados. Eu queria colocar aqui para vocês que existe um relatório, tá? Porque eu acredito que algumas pessoas já devem estar solicitando aí o material. Existe um relatório bem extenso, detalhado aí, com os resultados dessa pesquisa. Algum município que queira também o próprio resultado, que não tenha ou que não lembre se respondeu também, pode entrar em contato depois comigo, mas a ideia é que nós passemos aqui os principais resultados desse diagnóstico com foco aí no PERS e nas metas de educação ambiental. Então, lá no final eu vou falar um pouquinho, né, dessa questão do relatório, mas só para segurar um pouquinho aí, se o pessoal estiver pedindo, eu não estou verificando o chat, mas eu acredito que sim, né? E ele vai ser compartilhado, tá? No site da CEMIL. Não só estão comentando, prof, como vou fazer aqui já que a gente já está indo aí para os resultados, fazer uma passagem rápida aqui do chat de quem está acompanhando a gente. Fui anotando os municípios. Então, estão presentes Serra Negra, Taubaté, São Pedro, Jacareí, Bento de Abreu, Araraquara, Itaoca, Santa Isabel, Descalvado, Tatuí, Pompeia, Parrinha, Charqueada, que eu acho que é a terrinha aí da prof, da capital, aqui da capital também, e até de Curitiba. Então, se o pessoal do chat aí quiser continuar colocando aí, se identificando de onde que é também, fiquem à vontade. Vai lá, prof. Legal. Obrigado pelo interesse, pessoal. Então, assim, só para adiantar isso, antes de começar os resultados, esse documento vai ser disponibilizado, tá? Na íntegra para vocês. A gente está na fase de uma formatação final, aí, uma revisão final, e todos serão aí comunicados, né? Mas fiquem atentos aí no site aí da CEMIL também. Depois a gente passa o caminho para eles, né, Rita? Onde ele possa estar disponibilizado, enviando e-mail, enfim. Então, vamos lá, os principais resultados. Como eu disse, são os principais, não são todas as questões, não são todos os gráficos, mas vamos apresentar aqui para vocês um panorama bem interessante aí, com as 3 docentes e com parceria da Rita também, que pode intervir a qualquer momento, tá, Rita, para comentar. Pode passar, Rita. Então,
aqui está um panorama. Aí você vai falar assim, nossa, deixa eu buscar o meu município, né? Vai ser um pouquinho difícil nesse mapa, mas nós optamos aí com toda a equipe, eu vou falar toda a equipe geral, envolvendo as universidades e a CEMIL, tá bom? Quando eu falar equipe, são esses dois eixos aqui. Nós temos aqui a nossa foto, né? Dos quais municípios participaram aqui dessa pesquisa aplicada aí nos anos de 2021, 2024, comecei em 2025, por isso que ela está saindo agora, né? Tem um grande trabalho para analisar e trabalhar os dados, então a gente teve todo o cuidado aí para isso. E aqui está dividido, e tanto no relatório também vai estar dividido por região administrativa, tá? Os resultados, as principais questões, as falhas, e como eu disse aí por município, para quem respondeu, deve ter o acesso, se não tiver, pode entrar em contato. Lembrando que no relatório vai estar descrito, né, quais são os municípios que participaram. Se tiver tempo, até eu cito no final, não sei se vai dar tempo, mas aí a gente tem municípios aí em diversas regiões. Acho que a única região que não conseguimos aí, acho que o município foi a região administrativa de Santos, se eu não me engano. A gente confere isso. Então, os municípios paulistas participantes são relativos a 34%, né? 34,8% do estado. A gente acredita ser um bom número, né, equipe? Porque é muito difícil, além dos questionários aí que são obrigatórios para os municípios. Eu me recordo na época em contato com o Verde e Azul, a gente queria aumentar essa meta para 400 municípios, mas aí eles colocaram meu pé no chão dizendo que a gente tinha muitas respostas. Mas a ideia é a gente conseguir aí mais participantes, né? Numa futura atualização da pesquisa. Então, temos aí 226 municípios que participaram dessa pesquisa. Pode passar, Rita. Então, a relação aqui, para vocês terem uma ideia, por região administrativa, então a gente tem aqui em azul o total de municípios da região administrativa, tá? Em azul. Depois a gente vai ter aqui quem respondeu em vermelhinho e os que não responderam em amarelo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Araçatuba, de 43 municípios, 13 municípios da região responderam, 30 não responderam. Vamos para Campinas, né? De 90 municípios aqui, a gente teve 37 respondentes. Aqui na região de Franca, de 23, 18 municípios respondentes. Vamos para São Paulo aqui, de 39 municípios, 8 respondentes e 31 não respondentes. Então, varia, tem regiões administrativas aí que teve mais respondentes, outros menos, mas fica esse panorama aí que está disponível também no relatório para a gente analisar. E depois tem o descritivo, certinho. Pode passar, Então, falando um pouquinho especificamente da seleção dos resultados que nós colocamos aqui para conversar com vocês e apresentar. Cada uma dessas questões que serão apresentadas, elas estão dentro do relatório como uma questão que foi analisada, os dados foram analisados. Então, vocês vão ver aqui durante a apresentação boas práticas, coleta seletiva, enfim. Então, nós separamos por blocos aqui as questões que nós achamos mais pertinentes para compartilhar com vocês nesse momento. Então, a gente vai falar aqui as boas práticas, teve uma questão aí que a gente perguntou para os municípios, referente à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Pode passar, Rita. Então, dentre as boas práticas, eu coloquei, claro que gerou um gráfico bem maior, mas eu coloquei aqui os 5 mais, os 5 menos aí de resultado, dentre as boas práticas e ações adotadas pelos municípios nas áreas de gestão ambiental e gerenciamento de resíduos. Então, foi perguntado nesse sentido, e a partir da análise da resposta, nós obtivemos esses resultados. Então, eu vou falar aqui do que mais é utilizado, é a adesão ao programa Município Verde e Azul, né? Dentre os 226, lembrando que essa porcentagem que a gente apresentar aqui vai ser sempre dentro dos 226 municípios respondentes, tá ok? Para não haver confusão. Então, a adesão do programa Município Verde e Azul, tá? Na época era CIMA, hoje é CEMIL,
Então, 94% dos municípios respondentes disseram estar aderindo ao programa Município Verde e Azul. 57% em média possui programa e plano de educação ambiental. 54% iniciativas de segregação e coleta seletiva de resíduos sólidos. 44% criação de ecopontos e 41% sistema de rota ou coleta seletiva de resíduos domésticos na zona rural. Os que menos tiveram foram iniciativas de aproveitamento energético de resíduos, com 2%, também com a média de 2%, programa de compostagem de resíduos e feiras livres, com uma média de 1,78%, programa de compostagem comunitárias, programa de compostagem em aterro sanitário municipal, 1%, 1,33%, política de incentivo compulsório de sistemas de compostagem por grandes geradores, menos de 1%, e nenhum município respondeu que teria um programa de vermicompostagem por cooperativas. Esse é o cenário das boas práticas que nós vamos conseguir aí ver. Na época foi respondido, pode ser que algum município hoje tenha alguma prática diferenciada ou retirada, enfim. E gostaria de continuar aqui a apresentação. Pode passar, Rita. Agora a gente vai passar a fala para a professora Adriana, onde ela vai estar falando aí do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e também dos principais resultados aí, também que envolve o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, agradeço a Adriana novamente, tá? Agradecemos a Adriana. Eu vou passar para ela e eu retorno aí ao final com vocês. Adri? Boa tarde novamente. Adri, antes de dar início, posso Oi. só dar uma chacoalhada aqui no chat, Claro, acompanhando? O pessoal se claro. empolgou, continua avisando aqui de onde eles estão assistindo a gente. Vou falar quem eu não falei ainda: Itajobi, Taquarituba, Araçoiaba, Piracicaba, Assis, que citou também que faz parte do consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema, Piracicaba, Olímpia, terrinha aí da minha família, Monte Alegre, meu conterrâneo de Osasco, e o consórcio CIVAP, acredito que é o intermunicipal do Vale do Paranapanema. Então, abrindo um parênteses aqui, que é muito importante estar sabendo que vocês estão aqui, que vocês estão participando, que vocês estão conhecendo os resultados dessa pesquisa, porque a gente depende muito, né, pensando no nível estadual, de fazer um diagnóstico, saber que vocês estão vendo esse resultado, sendo parte, né, participando e fazendo parte não só da pesquisa, mas também de estar aqui acompanhando os resultados, é muito satisfatório para nós e principalmente para os consórcios, porque lá no âmbito do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, nas metas de educação ambiental do plano, a gente lida tanto com os municípios, mas a gente também vai precisar lidar com os consórcios. Então, é uma baita satisfação ver que vocês estão aí acompanhando. Obrigada, viu? Vai lá, prof. Eu fiquei muito feliz de identificar aqui a participação do pessoal de Piracicaba, na minha terra, e da região administrativa de Piracicaba, que está em peso aqui nessa apresentação. Bom, então, tratando da questão dos planos de gestão de resíduos sólidos, né? Mais especificamente o PMGs e os planos regionais. Pode passar, por favor, Rita. Então, em relação aos municípios respondentes, nós tivemos um resultado que indica que a maioria ainda prefere ou se articulou em soluções isoladas. Então, é o PMGs. Cada município fazendo o seu próprio plano de acordo com a sua realidade, né? O que vai um pouquinho na contramão das políticas públicas estadual e federal nesse momento, que priorizam os planos regionalizados e os consórcios. Então, 67,1% dos municípios respondentes possuem PMGs, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 14,6% tem esse PMG integrado, inserido no Plano Municipal de Saneamento Básico, 2,2% possuem planos regionais, 8% ainda estão com os planos em elaboração e 8% não possui nenhum dos planos, nem o regional e nem o PMGs. Qual que é a importância de olhar para esse tipo de dado? É que sem planejamento,
o município não consegue avançar na qualidade, na abrangência dos serviços de limpeza pública e não consegue atingir as metas em relação à gestão de resíduos determinadas no plano nacional e no plano estadual de resíduos sólidos, né? Então, a gente faz com que as ações aconteçam no município, né, na base territorial do município, que a gente consegue mudar a realidade e, mudando em cada município, a gente muda a realidade do país todo, reduzindo os impactos negativos, melhorando saúde pública, melhorando qualidade de vida, né? Pode passar, por favor. Quando nós olhamos para as regiões administrativas, a gente percebe que a maioria, né, realmente possui o plano, mas muitos municípios ainda precisam se articular para atender esse requisito legal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, a região de Barretos, por exemplo, tem 100% dos municípios com planos municipais de resíduos sólidos. Na região de Campinas, Marília e Presidente Prudente, é que a gente encontrou soluções regionalizadas, planos regionalizados já articulados, implementados, né? E as regiões central, que é a região de Araraquara, e depois a região administrativa de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, 20% dos municípios ainda não possuem nenhum tipo de plano. E provavelmente são os municípios de menor porte, aqueles que encontram maior dificuldade em função das restrições orçamentárias, da equipe técnica bastante reduzida, né? Então, encontram dificuldades aí para elaborar esses planos. Pode passar, por favor, Rita. Bom, não basta ter o plano, né? A gente tem que colocar esse plano em prática, tem que fazer a implementação. Quando olhamos para a questão da implementação, nós percebemos as maiores dificuldades. Mais de 50% dos municípios respondentes, esses planos estão parcialmente aplicados. E os pequenos municípios foram os que apresentaram maior dificuldade, tanto em elaboração como em implementação. Isso nós vamos entender, né, por que que acontece. Pode passar, por favor, Rita. Então, essas dificuldades todas relacionadas à elaboração e implementação dos planos, elas estão relacionadas a uma série de fatores diferentes. Eu listei aqui os principais para a gente conseguir visualizar, né? Então, acho que o primeiro ponto é a própria visão do executivo e do legislativo municipal. Em muitos municípios, a gestão pública ela olha para o plano de gestão de resíduos sólidos como um documento burocrático. É exigido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, sem ele eu não consigo acessar os recursos do governo federal para infraestrutura em resíduos, então eu vou fazer. Aí eu ganho ponto lá no município verde e azul, eu consigo acessar o recurso do governo federal, mas a implementação é outra história, né? Então acaba sendo um documento de gaveta, que eu costumo chamar, né? Eu apresento quando é pedido, mas eu não tenho uma grande preocupação como gestor público em colocar isso em prática. Eu vou colocando aquilo que é possível sem seguir exatamente o planejamento, né? Um outro fator importante diz respeito à capacidade institucional limitada. O que é isso, né? A maioria dos municípios tem um corpo técnico na área de resíduos sólidos bastante reduzido e muitas vezes pouco qualificado para exercer essas funções de planejamento, de operação, de monitoramento, para que as ações sejam devidamente implementadas e que o município consiga atingir as metas que são traçadas no Planares, traçado no PERS do Estado de São Paulo e traçado no próprio plano municipal e plano regional.
acaba tendo também uma grande dependência na elaboração do plano de consultoria externa. Isso não é ruim, desde que a consultoria seja muito bem escolhida, idônea, né, ética e capacitada para isso. O problema é que não basta eu contratar uma consultoria externa. A prefeitura municipal tem que ter a coordenação desse processo, porque é ela que sabe da sua realidade. Ela que sabe as prioridades em relação a problemas que precisam ser enfrentados para a definição da prioridade em termos de políticas públicas, de diretrizes, de metas, de ações, e coordenar tudo isso para que realmente caminhe numa evolução de melhoria ambiental dentro do seu território. Então, é muito equivocado eu pensar que faço processo licitatório, vou contratar lá pelo menor preço, ou seja lá o que for, e vou delegar essa função de elaboração do plano para um agente externo, né? Sempre a prefeitura tem que coordenar. Por isso a importância de ter técnicos na prefeitura capacitados em gestão de resíduos sólidos. Bom, outro problema que a gente encontra aí, né, para elaboração e implementação do plano é a falta de uma base de dados confiável e uma série histórica de dados para auxiliar na tomada de decisão, tanto no diagnóstico como no prognóstico, né, de situação e resíduo, e depois na tomada de decisão, na definição das prioridades das ações que vão ser executadas. Esses dados, eles precisam ser coletados, a gente tem que ter protocolos para todos os municípios, para que tenha uma mesma forma de coleta e análise, para que eu realmente possa fazer planejamento. E isso tudo ainda não é muito bem definido. Então, a gente não tem como confiar naquilo que vai lá para o CNIR, que vai lá para o CINISA, né, que são sistemas nacionais aí de dados em resíduos sólidos. E isso dificulta muito o planejamento e a qualidade dos planos que deverão ser implementados pelos municípios. Outro fator limitante, recursos financeiros, né? Todas as prefeituras sabem desse desafio de ter que otimizar os recursos para elaboração do plano e depois, principalmente, para sua implementação. Quando nós olhamos os planos municipais e os planos regionais, muitas vezes aquele que foi responsável pela elaboração esqueceu de um ponto extremamente importante, que é organizar as metas e as ações em relação ao orçamento plurianual do município. Então, quando eu organizo diretrizes, metas e ações, tudo isso tem que estar relacionado ao orçamento plurianual, porque senão eu não tenho um empenho de recurso financeiro para executar as ações. Então, esse é um ponto bastante falho nos planos, porque os planos acabam listando uma série de ações, de estratégias, né, para enfrentamento dos problemas, mas não definem responsáveis pela execução, muitas vezes não definem prazos para execução e praticamente nunca definem quando tem que entrar no orçamento plurianual para discussão. E aí não tem recurso. Mais um ponto é a falta de atualização do marco regulatório municipal. Parece que o plano de resíduos, ele é sempre de responsabilidade do executivo, e não é. Ele é responsabilidade de todos os atores municipais, cidadão, o poder executivo, as instituições, as indústrias, o comércio e o legislativo também, né? Então, cabe à Câmara Municipal ter domínio desse plano e entender como ela vai ter que atuar na atualização das leis municipais e na elaboração de novas leis que regulamentem juridicamente, dê segurança jurídica para implementação das ações. E, por fim, a recusa na cobrança de taxa ou tarifa do lixo. Eu não consigo implementar as ações se eu não tiver recurso.
principal fonte de recurso para a gestão de resíduo sólido no município é a taxa ou tarifa do lixo. Então, é um desgaste político para a Câmara, para o prefeito, mas a gente não tem como fugir. Se eu não implementar, eu vou ter que cobrar esse recurso, vou ter que tirar, né, de outras rubricas, habitação, educação, saúde e assim por diante. Pode passar, Rita, por favor. Em relação aos consórcios, pode passar. Ele, como eu falei, né, o consórcio é a prioridade hoje, tanto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos como no plano estadual, em relação ao modelo de gestão de resíduos. No estado de São Paulo, são 12 consórcios em atividade, em operação atualmente, e ainda temos a predominância do planejamento isolado, né, o PMG, esse planejamento de cada município. Olhando aqui em relação aos respondentes, 67% respondeu que não faz parte de consórcio, nas 67% dos municípios, e 32%, 32,9% participam de consórcio. A região de Itapeva não tem nenhum município consorciado, e a região de Registro foi a que apresentou o maior número de municípios participando de consórcio. Pode passar, por favor? Para entender, né? Quais são os benefícios de se participar de um consórcio? Basicamente, a gente tem um ganho de escala em relação à coleta, né, desses resíduos, que permite criar infraestruturas regionais para melhor gerenciamento. Então, novas rotas tecnológicas, equipamentos mais modernos, infraestrutura adequada, né, aterros regionais, usinas regionais para resíduo de construção civil, para tratamento e destinação de serviços de saúde, recicláveis, para redução de custo operacional e de investimento também, né? Porque quando eu divido isso com outros municípios, eu começo a viabilizar novas tecnologias e reduzir o custo individual para cada município. Também permite enfrentar aquele problema que eu citei antes, que é da equipe capacitada, da equipe qualificada em gestão de resíduos sólidos, porque eu consigo formar uma boa equipe multidisciplinar, como é necessário para planejamento, atendendo a todos os municípios. E isso melhora a qualidade dos planos, melhora a implementação dos planos e favorece o alcance dos resultados aí das metas, né? Também permite, é priorizado, o acesso aos recursos federais. E benefícios ambientais, sociais e econômicos resultam aí desse modelo. Quais são os desafios, né? Por que isso é tão bom? Todos os municípios não estão fazendo. Primeiro, principalmente pela dificuldade de articulação política, a política partidária, outros interesses que não são diretamente relacionados com a gestão municipal, né? Com a gestão pública, que muitas vezes acabam sendo priorizados na hora de se discutir uma solução regionalizada. A questão da vontade política e da descontinuidade na gestão municipal, né? Cada eleição muda o prefeito, quebram-se os acordos, mudam as prioridades, e isso acaba interferindo, né, nesse modelo regionalizado de gestão de resíduos. A capacidade técnica e gerencial de cada município, né, que a gente já tratou antes, então a dificuldade, se já tem a dificuldade dos técnicos em criar editais de licitação, monitorar, fiscalizar, implementar as ações só do município, quando a gente coloca isso numa escala regional, sem um domínio maior da gestão, dos sistemas de gestão e da realidade dos outros municípios, isso acaba tornando a situação ainda mais complexa, né? A divergência de interesses,
cada município tem a sua realidade, a sua prioridade, e isso tem que ser discutido num grupo e ser tratado de forma consensual entre todos os municípios. É um processo lento e muitas vezes desgastante, e o município acaba, às vezes, saindo do consórcio ou nem entrando nele, né? E a questão da regulamentação, né? Os marcos legais que precisam ser atualizados em cada município para que a gente consiga viabilizar essas ações consorciadas. E, inclusive, atendendo aí ao novo marco legal do saneamento, que dá uma série de regras para contratos e consórcios. Pode passar. E para fechar, né, a questão da legislação, só ressaltando o que eu disse anteriormente, pode passar. A gente percebe, né, que os instrumentos que podem auxiliar aí nas leis, etc., eles precisam ser mais inteligíveis para os técnicos e para a população em geral. Então, nós temos para resíduos sólidos, para gestão e gerenciamento de resíduo sólido, um marco regulatório e normativo muito amplo, muito complexo e que muda a cada dia. Eu falo, a cada dia a gente levanta um flash, né? Você está lá olhando na internet para ver o que saiu de novo, é uma decisão de diretoria da CETESB, é uma lei municipal, é uma lei federal, é uma resolução CONAMA, é uma resolução CISNAMA, da Anvisa, porque nós tratamos com todos os setores aí da sociedade, da produção, dos serviços, de tudo. E é muito difícil conseguir acompanhar tudo isso. Então, esse marco regulatório é o que vai determinar tudo que podemos e não podemos fazer. Precisamos estar atentos e precisamos de ajuda nesse trabalho. Então, o papel da Câmara de Vereadores e o papel do setor jurídico da prefeitura, nesses casos, é extremamente importante. E ter profissionais que acompanhem essa evolução da legislação das normas técnicas, para que a gente coloque isso em consonância com as diretrizes, metas e ações do PMGIS ou do Plano Regional, e para favorecer, facilitar um pouco a vida de todos, pessoas, técnicos, olhando para a utilização de uma linguagem mais acessível, atualização constante, interpretação das leis, das resoluções e das normas, estudos de correlação entre leis, resoluções, normas, decretos e assim por diante, né? Pode passar, por favor. E isso, de certa forma, as prefeituras estão buscando, né? Então, a gente percebe aqui, em relação aos municípios respondentes, que todos estão pedindo, né, essa forma de interpretar leis, de facilitar o acesso, para que consigam avançar. Pode passar. Então, é isso, né, da minha parte. Obrigada. Obrigada, Dri. Agora a gente vai passar a fala para a professora Muriel. Só avisando aí, as perguntas vocês podem enviar pelo chat aí, que eu estou fazendo uma relação, acho que a Rita também, para a gente poder ver o que consegue responder aqui ao vivo ainda. Sim, prof. Antes de passar para a prof. Muriel, vou terminar aqui a rodada dos municípios. Também se manifestaram Mojimirim, Poá, Guararema, Serra Negra, Lourdes e Paraná novamente, de lá de Maringá. Dois comunicados rapidinho, já que estamos aqui nas 3 horas. Qualquer pergunta que ficar aqui no chat, mas que eventualmente a gente não conseguir abordar, naquela página do portal de educação ambiental que o pessoal acessou, que todos acessaram, tem um campo lá para vocês inserirem perguntas também. Aquelas ficam salvas na página do portal e a gente vai respondendo na sequência, mesmo se não der tempo aqui do evento, tá? E a gente também fixou no chat uma mensagem da Cibele, que é nosso apoio 100% aqui do portal, né, gerente aqui do portal, convidando vocês a participarem do grupo de WhatsApp que o portal também tem, porque é uma maneira mais rápida aí de compartilhar os conteúdos também.
É isso, tá? Prof, a palavra está com você. Obrigada. Obrigada, Rita, Clauciana. Boa tarde novamente, a quem ainda não cumprimentei. Vou tentar ser mais breve aqui para que a gente possa discutir, ter um tempinho de debate aí. Então, vou pedir para a Rita, às vezes, pular um slide, mas como já foi colocado aqui, vocês terão acesso ao material, né? Então, aí, frente a todas essas ações que as minhas colegas já colocaram, dessas dificuldades, desses desafios, né, dessas oportunidades, é interessante a gente falar de coleta seletiva, né? Então, esse volume de dados, apesar de a gente ter aí alguns municípios que não responderam, é bem representativo, né? Então, é interessante a gente ver, ó, nesse gráfico aqui, que a gente tem um papel importante aí dos catadores informais, tá? E esses catadores informais, a gente coloca no relatório aqui alguns caminhos de como que a gente poderia, né, incluir esses atores aí importantes nesses municípios, para que isso melhore aí a qualidade de vida que essas pessoas têm e também, ao mesmo tempo, podemos melhorar a qualidade do material que a gente coleta, né, em processo seletivo. Mas esses profissionais aí, eles são muito importantes para esse sistema, como a gente pode ver. Outro dado importante aqui também é a quantidade, né, desses municípios respondentes que ainda não possuem coleta seletiva, tá? Então, a oportunidade de ampliar aí, ó, essa coleta, porque a gente entende que a coleta seletiva, né, vocês sabem, então todos aqui, quem está aqui, né, participando, com certeza tem muito interesse no tema e está disposto a aperfeiçoar e a compartilhar especialmente aí as suas experiências, que são muito válidas, e validar esses dados que foram obtidos, né? A coleta seletiva, ela traz não só o potencial de evitar problemas, né, mas de gerar oportunidades também. Então, a coleta seletiva, ela vai diminuir essa destinação incorreta dos resíduos, né? Aumentar a vida útil, né, dos equipamentos, dos aterros que ainda necessitamos, né? Recuperar o valor, né, a partir desse material, vamos recuperar o valor desse material. Em alguns países a gente sabe que nem existe, né, aterro sanitário, tem que ser, né, coletado todo esse valor e gerar renda no município. Às vezes até para o município, mas para esses catadores, para essas cooperativas, essas associações, né? Então, é muito interessante a gente ampliar a coleta seletiva em todas essas regiões, quanto possível aí, frente ao que a gente já falou dos possíveis desafios aqui. Mas a gente tem que olhar para a coleta seletiva, né, como uma oportunidade, né, de tirar valor desses materiais, né, assim como a questão como colocados aqui também, da compostagem, do biogás, né, a partir desses materiais. Pode pular, Rita. Aqui a gente tem essa coleta seletiva por região, então, dos respondentes, né? Então a gente vê que ainda é bastante desafiador o papel ainda das cooperativas, das associações. Algumas regiões, elas são questões mais equilibradas, a gente pode ver ali Presidente Prudente, né? Poderia estudar que projetos eles estão desempenhando ali também nessa grande região, que está dando esse diferencial aí para as cooperativas. Pode passar, Rita. E um outro dado importante não só se existe ou não existe coleta seletiva no município, mas a cobertura, né, dessa coleta seletiva. Então, a gente não é o ideal que a gente tenha coleta seletiva só em certos bairros, e às vezes até bairros assim, de um maior poder aquisitivo. A gente tem que ter essa coleta seletiva distribuída por todo o município, né? Especialmente as áreas com maior população. Mas a gente vê que isso ainda é um desafio, porque aqui são os municípios que têm, né, coleta seletiva, e qual é a porcentagem dessa coleta seletiva. A gente avançou muito, a gente está vendo aí, né, mais de 90%,
em 40% dos municípios respondentes, mas seria interessante a gente ampliar ainda mais a cobertura da coleta seletiva nos municípios. Outro ponto, pode passar, Rita, como a gente falou de ampliar aí a participação das cooperativas, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas eu posso descrever para vocês os principais pontos, né? Então, aqui são as formas de auxílio que estão sendo utilizadas por esses respondentes. E aí a gente tem como maior forma de auxílio essa questão da concessão, né, do local ou de maquinários para as cooperativas ou associações de catadores nos municípios. Então, essa é uma prática mais comum ali, quase 50% dos municípios respondentes têm, né, que tem essa iniciativa. O segundo gráfico ali, amarelinho, é dos que não têm, né, cooperativas e associações formais. Né? Outros tipos de apoio são doações de materiais para que essas organizações funcionem, então você direcionar o material coletado para elas, outras campanhas específicas para que as empresas direcionam esses materiais, né, empresas que geram grande volume aí. Tem também a questão da doação das cestas básicas para complementar a renda dessas famílias, né, para apoiar essas famílias das cooperativas. É interessante ter outros apoios, como as cestas básicas, né? E a questão também da qualificação, do treinamento, né, para a criação das cooperativas, para a gestão dessas cooperativas, como que esses catadores podem, essas cooperativas, associações, adicionar maior valor a esse material, né? Então, às vezes, algum processo extra que é colocado ali pode gerar um valor maior, uma separação diferenciada, um direcionamento diferenciado desses recursos, né? Então, essa questão do treinamento, não só técnico, né, mas também um treinamento gerencial mesmo para essas cooperativas, né? Também já ouvi casos de que uma forma de você manter você gerar essa cultura, né, da gestão é você exigir relatórios periódicos das cooperativas. Então, para que elas continuem atuando, recebendo materiais, elas têm que, né, uma vez por, sei lá, por mês, uma vez por ano, enviar esses relatórios periódicos, porque aí você cria essa cultura de mapeamento, de coleta, de medição desses materiais, de direcionamento desses materiais, que é bastante interessante. Pode passar, Rita. Então, a gente viu aqui, né, o desafio, né, da integração desses catadores autônomos. A gente tem que entender um pouco mais, e vocês podem nos auxiliar. Qual é o desafio, né, para a inclusão desses catadores? Se é uma questão de mapeamento, se é uma questão cultural, se é uma questão de opção, né? Como é que a gente está tratando isso? Pode passar, Rita. Aqui tem dados por regiões, né? A região administrativa, da inclusão desses catadores. Então, sim, né? Seria o azulzinho, onde a gente tem o maior percentual da inclusão desses catadores na coleta, né? No sistema de limpeza pública. Então, é interessante a gente olhar nesses municípios quais são essas iniciativas de integração para isso. Pode passar, então. O segundo conjunto aí de dados sob minha responsabilidade é a questão da educação ambiental, que ponto fundamental aqui do projeto e da atuação da equipe. E aí a gente está olhando, né, para as diferentes práticas de educação ambiental pelas regiões. Depois vocês podem olhar aí com mais cuidado no relatório. E aí a gente tem, né, os programas, os planos de educação ambiental, e aí a gente também perguntou sobre os planos específicos para a questão dos resíduos sólidos. Né? Então, se a gente comparar, a gente percebe que o que é mais óbvio, né, que a gente tem os programas gerais, eles vão ser mais gerais. Então, alguns vão incluir a questão dos resíduos sólidos, enquanto outros não vão tratar especificamente, né, desses temas. E aí, alguns municípios também com iniciativas bastante interessantes, né, de centros de educação ambiental ou espaços dedicados à educação ambiental. Então, esse é uma iniciativa muito importante, até para os nossos estudantes, até a pós-graduação, às vezes eles comentam que
não tiveram, né, na sua formação, na escola, educação ambiental, educação para sustentabilidade. Então, esses espaços, eles trazem uma oportunidade muito interessante para a educação, porque cativam muito, né? As crianças, elas saem ali, jovens saem ali e têm um contato diferenciado com os temas, né? Também pode passar, Rita, a gente tem alguns dados sobre os municípios que têm a política municipal de educação ambiental, né? E aí, né, a maioria tem ou tem em elaboração essa política municipal, que é bastante importante, interessante, avançamos aí nesse ponto. E pode passar, Rita, o programa também municipal aqui por região, né, por região pesquisada, na divisão que realizamos aí, os que têm esse programa municipal de educação ambiental e os que estão em elaboração, também eu acho que é bastante positivo, claro, sempre a gente pode melhorar, e aí também tem a questão que a Adriana colocou sobre implantar, né, como que a gente implanta, coloca em prática esses programas aí, vocês têm dado dicas aqui no chat sobre isso. E aí, por último, o slide, Rita, é a questão do programa específico para a gestão de resíduos sólidos, né? Um programa municipal com esse foco específico. Então, a gente, aí em menor número, né, em menor frequência, mas aí a gente percebe que é uma questão a gente evoluir também, né, de ter programas assim, com esse foco mais específico para a questão dos resíduos sólidos. Bem interessante a gente atentar para isso, porque, de fato, a questão dos resíduos é uma coisa que nos incomoda, né? Não só pesquisadores, mas os gestores, como são vocês, mas as pessoas do dia a dia. Sempre que eu pergunto para meus alunos, meus estudantes, quais os maiores desafios para a sustentabilidade que eles vivenciam, né, nas suas vidas, sempre o primeiro colocado é a questão dos resíduos, né? Sempre. Eles percebem esse volume de geração muito grande, eles percebem os resíduos pelas ruas, isso traz doenças, isso né, enfeia o local, isso não gera renda, isso não gera oportunidades, então é uma coisa que incomoda, tem incomodado bastante, né, a todos nós. Então, vou passar a palavra para a Cal, mas essa pesquisa tem aí um potencial muito grande de nos dar embasamentos, né, para políticas e planos futuros. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje. Obrigada, prof. Antes de passar para a professora Clauciana, vou seguir aqui, porque eu não sou professora, mas eu estou fazendo chamada. Jacareí está em peso, aqui está falando, que o pessoal que está, várias pessoas de Jacareí estão participando. São Bernardo do Campo, terrinha aí da Clara, nossa colega aqui do trabalho também, conterrânea, e Pongaí. Pongaí não conhecia. Uma última mensagem importante antes de passar para a prof, é que a gente vai tentar deixar, como eu já falei naquela página do portal, o máximo de conteúdo reunido. Então, tá tendo perguntas aí no chat sobre se a gente vai ter acesso ao material, à apresentação. Então, fiquem tranquilos que aquela página do portal é a fonte central lá das informações. E continuem jogando perguntas aqui, para a fala final da prof também, se não der tempo também a gente vai respondendo as perguntas que tiverem lá no portal também. Prof, não vou atrapalhar, pode seguir aí, mas depois eu tento reunir aqui algumas perguntas que foram mencionadas. Obrigada. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá, eu tive que logar pelo celular aqui, a questão da internet, mas se tiver alguma dificuldade, vocês me acessem, sinalizem aí, tá, meninas? Bom, vamos seguir, Rita, pode passar? Bom, diante desse cenário, né, todo apresentado aí, lembrando que foram algumas questões que trouxemos para você do relatório que será compartilhado, como dito pela Rita. Eu vou apresentar agora para vocês a parte final das conclusões, com foco em desafios e oportunidades de melhoria.
Então, com relação aos planos municipais e regionais de gestão integrada de resíduos sólidos, alguns desafios e oportunidades seriam melhorar a elaboração, monitoramento e revisão dos planos, tornando-os efetivamente instrumentos regulatórios e executivos, e não apenas documentos burocráticos e desconectados da realidade local. Um outro contexto, isso foi citado inclusive pela professora Adriana, tá? A questão dos planos aí, então a gente está relembrando aqui e trazendo os gargalos aí, as oportunidades de melhoria. Então, um outro contexto é a transparência, né? Para melhorar a divulgação das informações sobre resíduos e ampliar a participação da população na elaboração, implementação e monitoramento desses planos. Capacitar gestores públicos, técnicos, legisladores para a elaboração, implementação e acompanhamento desses planos. Um outro item importante, alinhar as ações dos planos, né, ao PPP, ao Plano Plurianual, e LOA, né, a Lei de Orçamento Anual, para garantir os recursos financeiros para sua execução. Então, isso foi citado, foi trazido aí todos esses itens, no contexto do que a gente resume aqui, ao invés dos resultados que já foram condensados, os principais desafios aí e o que poderia ser feito, o que deveria ser feito aí como uma oportunidade de melhoria. Pode passar, Rita? Com relação aos consórcios municipais, então aqui nós temos, relembrando um dado, 32% dos municípios pesquisados fazem parte de um consórcio. Então, a necessidade seria ampliar a articulação regional e microrregional para ações consorciadas priorizadas nas políticas públicas federais e estaduais, especialmente para acesso a recursos financeiros para a infraestrutura e ganho de escala para a adoção de novas rotas tecnológicas. Então, fica isso como um desafio também. Aqui nós temos aí exemplos, né, de auxílio aí para os municípios, tanto de site do governo, como de cartilhas, que nós podemos aí repassar e relembrar vocês que pode ser utilizado, além das legislações, como apoio aí para essas questões. Pode passar. Com relação à coleta seletiva, especificamente a gente vai tratar aqui na questão dos catadores autônomos e cooperativas de materiais recicláveis. Então, seria aqui integrar os catadores autônomos no sistema de limpeza pública, com políticas públicas adequadas de características e expectativas desse grupo. Um outro contexto interessante e importante seria estimular e apoiar com infraestrutura, capacitação, formalização jurídica e programas de segurança do trabalho, apoio social e psicológico, novas cooperativas, promovendo a sua... não estou conseguindo ler aí. Consolidação. Consolidação, desculpa, que deu uma falha na tela. Capacitar esses agentes para o desenvolvimento de atividades de comunicação e resíduos sólidos. E, por fim, não menos importante, promover a sustentabilidade financeira e a remuneração junto desses trabalhadores. Então, isso fica aí como algumas oportunidades, algumas necessidades relativas à questão da coleta seletiva, especificamente catadores e cooperativas. Pode passar, Rita. Com relação à educação ambiental, o interessante, né, e importante aí seria incluir os planos, né, tanto municipais como regionais, diretrizes, metas e ações e indicadores responsáveis e recursos financeiros para a educação ambiental de forma detalhada, clara e consistente. Com isso, viabilizando efetivamente sua implementação e alcance dos resultados. Um outro ponto seria elaborar e implementar os programas e projetos operacionais de educação ambiental. Um outro ponto seria criar e adequar a política municipal de educação ambiental, incluindo a educação ambiental em resíduos sólidos, ampliar e capacitar os recursos humanos municipais na área de educação ambiental e resíduos, promover parcerias entre municípios, universidades, OCIPs locais e regionais. Também educação e comunicação ambiental focada nas características da população local. Pode passar, Rita.
Por fim, gostaríamos de citar aí as principais contribuições dessa pesquisa, relembrando a vocês que são alguns dados que trouxemos aqui, que já informamos isso, e o relatório será passado aí para todos pelo site da CEMIL. Então, as principais contribuições dessa pesquisa. Os resultados obtidos com a participação de 226 municípios do estado de São Paulo. Então, isso acabou gerando aí um panorama da gestão de resíduos sólidos no estado de São Paulo. Lembrando que o relatório, ele é algo mais amplo, né, no sentido aí dos itens que nós passamos as questões, e a pesquisa que a gente está apresentando, no caso aqui nessa live, é focada aí ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos e Educação Ambiental. Então, nós estamos com foco deste projeto. Então, uma outra contribuição foi o mapeamento e criação de indicadores concretos para o acompanhamento da gestão de resíduos sólidos nas regiões e nos municípios participantes. Então, para que eu possa monitorar, para que eu possa fazer ação, para que eu possa acompanhar uma política, eu preciso ter esses indicadores. Então, isso auxiliou aí de uma grande forma, tem auxiliado e vai auxiliar, né? A identificação dos desafios e gargalos tecnológicos, financeiros, regulatórios, administrativos e institucionais na gestão dos resíduos sólidos, é outro ponto aí. Os subsídios para o aperfeiçoamento dos planos de gestão de resíduos sólidos municipais e regionais, é uma outra contribuição dessa pesquisa. E, por fim, os subsídios para a definição de políticas públicas em resíduos sólidos no estado de São Paulo, onde a gente pretende não só auxiliar aí a questão da implementação das metas de educação ambiental, do PERS como um todo, mas também aos municípios e consórcios que fazem parte e outros que farão parte aí desse projeto ainda que tem muita coisa pela frente. Pode passar, Rita. Por fim, o relatório, acho que a gente já avisou várias vezes, tá? Mas aí fica esse slide. Pode passar, Rita. Gostaria de fazer os agradecimentos, especialmente e principalmente a vocês que estão presentes aqui, interessados nesse tema, nessa pesquisa, nas ações, né, de resíduos sólidos, de educação ambiental, na gestão municipal aí dos resíduos sólidos, e até como também quem não é aí da gestão pública como um aprendizado, né, como conhecimento. Então, agradecer a todos vocês. Agradecer especialmente a equipe do projeto, que é composta por professores, pesquisadores, graduandos e pós-graduandos da Unesp, USP, Unicamp, a equipe do DEA, né, da CEMIL. Agradecer o programa Município Verde Azul, que auxiliou aí na aplicação das pesquisas aí no período, né, do envio do questionário aí aos municípios, agradecer aos gestores públicos e técnicos dos municípios respondentes e agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo apoio à pesquisa. Então, agradecemos a todos vocês e nos colocamos à disposição. Acho que é isso, Rita. Que bom, prof. Obrigada a todas pela apresentação. Rita, você quer que eu tente entrar de novo pelo computador ou dá para levar por aqui? Não, porque agora a gente segue para o encerramento. Eu vou fazer uns comentários aqui, umas perguntas, mas agradecer demais assim, a participação das pessoas que estão ativas aqui no chat. A gente alcançou um pico aí de um pouco mais de 80 pessoas e eles seguem aqui, apesar da hora. Muito obrigada mesmo. Fazer 2 comentários rápidos. A gente também sinalizou a possibilidade de emissão de certificado dessa live, desse webinar, e lá na página do portal tem um formuláriozinho, lá tem uma indicação para vocês inserirem as suas informações para emissão do certificado. E mais uma vez convidar vocês para acessar lá no portal. Se jogando no Google não aparecer fácil, portal de educação ambiental CEMIL, coloquem educaçãoambiental.sp.gov.br. Quem é do governo já está acostumado com .sp.gov.br, mas colocando educaçãoambiental.sp.gov.br, vocês chegam diretamente, tá? Então, gente, muitíssimo obrigada mesmo. Antes de encerrar, para falar que a gente não fez nenhum comentário, a Cibele está aqui online, está falando que o pico foi de 91 pessoas.
A principal pergunta que a gente selecionou aqui, porque foram muitas pessoas que questionaram, foi a possibilidade de fazer também parte dessa pesquisa, porque provavelmente não conseguiram ou não souberam e estão vendo aqui agora e estão interessados em participar. Então, vamos começar com essa principal pergunta. Lembrando que aproveitem, pessoal que estiver online, que estiver no chat, de colocar as perguntas lá no portal, para a gente não perder nenhuma, apesar do horário, que se a gente precisar encerrar. Então, prof, primeira pergunta, caso o município queira ainda participar, ainda fazer parte aí dessa pesquisa e contribuir, como que ele pode fazer? Vamos lá, Rita. Isso é muito bom ouvir, né? Eu coloquei o meu e-mail no chat, acho que pode passar para o pessoal. E os municípios que tiverem interesse, eu posso liberar. Lembrando que eles não estarão aí nesse primeiro relatório, tá? Nesse primeiro relatório gerado, que nós geramos com 226. Mas a ideia e a conversa que a gente segue aqui, Universidade CEMIL, é que nós possamos reaplicar, atualizar essa pesquisa aí num âmbito não tão futuro, né? Então, é uma coisa a ser discutida aí com toda a equipe, para que esses municípios que venham a responder aí, mas é interessante que vai ser usado também. Ah, mas eu não vou fazer parte do relatório? Deste primeiro relatório, não. Mas relatórios futuros, atualizações do relatório e também para as ações. Então, não deixe de responder por conta desse documento que vai ser disponibilizado, porque aí os municípios vão ser chamados também para as ações, para as próximas etapas do projeto. Então, é importante a participação de vocês, saber os municípios, porque os primeiros municípios que estarão sendo vislumbrados aí para as nossas ações realmente serão os municípios que são respondentes dessa pesquisa aí, para a gente poder implementar e conseguir atingir as metas aí, não só do PERS, mas também auxiliar os municípios, tá ok? Se ficou alguma dúvida ainda, coloca no chat para quem respondeu, e aí a gente passa para a próxima, Rita. Rita, se você quiser colocar no chat de novo o meu e-mail, mas eu vou citar aqui. A Clara colocou também, tá? Pode ficar tranquilo. Pode ser o do Gmail ou da própria Unesp também, tá bom? Tem os dois e-mails aí que são ativos. Eu vou pegar uma pergunta aqui. Professora, se vocês acompanharam o chat também e captaram alguma aí que está na ponta da língua, mas tem uma que me chamou a atenção, que acho que vale a pena um pouco a discussão, assim, o exercício, que foi do André Botelho, perguntando se a falta de agências reguladoras pode potencializar a presença de tantas dificuldades que a gente foi falando ao longo da apresentação e que os municípios têm essa ciência aí do rol de dificuldades que é no âmbito da gestão de resíduos sólidos. E aí ele fez essa provocação, se a falta de agências reguladoras pode potencializar a presença dessas dificuldades. A Adri está empolgada aí para responder, tá? A Adri também estou com a resposta na ponta da língua, mas para que a gente interaja aí com as professoras, Adri, posso passar para você? Pode. Tá, vamos lá, porque ela quer falar. Sim, como que é o nome dele que fez a pergunta? É o André Botelho. André, realmente essa pergunta é bastante importante, né? Acho que a agência reguladora ela tem um papel extremamente importante aí, tanto no acompanhamento das licitações, dos contratos, no monitoramento dos planos de gestão, que hoje praticamente não é feito. Então, é fundamental o papel. Elas precisam ser mais atuantes nos municípios, isso sem dúvida nenhuma, porque sempre vem depois que o problema foi gerado, né? E a gente precisa no município do apoio anterior, da orientação em relação aos contratos, às licitações, à execução das atividades que estão propostas no plano, e em algumas regiões elas atuam um pouco melhor, na maioria não muito bem. Quando a gente faz o plano, inclusive, a gente deve, no plano municipal, no plano regional, indicar qual é a agência reguladora que vai acompanhar esse plano.
E isso não aparece. Nós analisamos aqui no estado de São Paulo 72 planos municipais, e em nenhum deles aparece nenhuma referência à agência reguladora. Então, acho que é um ponto bem legal aí que você levantou. Legal. Prof, obrigada, viu? Se mais alguém quiser fazer algum comentário, gente, acho que pelo respeito aí da hora de todos, eu queria ir caminhando aqui para o encerramento. A gente é Caxias, então mesmo se as perguntas que estão nesse chat aqui acabaram não indo lá para a caixinha de diálogo lá da página do portal, a gente leva para lá e com certeza tenta atender aí a dúvida de todos, tá? Então, profs, queria só uma última rodada rápida para fazer os encerramentos, os agradecimentos e se colocarem aí também à disposição, assim como nós aqui no portal, a gente pode ser esse canal também centralizador, mas abra uma palavra final aí para a gente encerrar a live. Pode começar, Muriel, Adri, depois eu vou começar com a Muriel. Senão, Muriel, vai, Muriel. Estava até dando uma olhada aqui se eu posso responder uma pergunta que foi feita especificamente sobre o meu conteúdo ali. Mas acho assim, a gente entende que essa questão dos resíduos sólidos municipais é um desafio muito grande, né? Como vocês mesmos colocaram aqui. Porém, acho que um caminho é a gente compartilhar, né, essas iniciativas que os gestores colocaram aqui. E a gente tentar entender esse processo realmente como uma oportunidade, de como a gente gera valor. Mas a pesquisa é muito válida pela sua abrangência, pela coleta de dados que foi realizada. Mas isso é a nossa visão de pesquisadores, mas os que estão aqui são aqueles que estão no dia a dia, na prática. Então, compartilhando uns com os outros, né, essas experiências, acho que é uma coisa bastante interessante, talvez aí uma comunidade de práticas, alguma coisa que, né, ajude a propagar os melhores modelos aí. E estamos à disposição para sempre novas parcerias e continuar a parceria aqui com a CEMIL. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada, Muriel. Vou passar para a Adriana. Então, eu aproveito aqui para responder mais duas questões que apareceram várias vezes, bem rapidinho. Uma em relação ao valor de referência para tonelada de material reciclável. Então, a gente não tem esse valor de referência para o estado todo, o país todo. Nem para tonelada, porque isso varia muito ao longo do tempo, e nem para prestação de serviço, porque são vários modelos de prestação de serviço que uma cooperativa pode oferecer para a prefeitura municipal e para o setor privado, inclusive, né, para a indústria, comércio e tal. Nós estamos trabalhando num novo projeto sobre isso, com o Ministério Público do HEMA da região de Piracicaba, né, e em breve teremos aí alguns modelos para apresentar, para ajudar as cooperativas nesse sentido de se organizar para ter direito à remuneração pelos serviços prestados, pelos serviços ambientais, além daquela doação de material que é o mais convencional, né? Da mesma forma que a prefeitura contrata uma empresa de limpeza pública terceirizada e paga pelo serviço prestado, não só pelo resíduo que ela tirou, mas por todo o restante, a cooperativa e os catadores autônomos também têm esse direito. Então, em breve nós teremos aí alguns resultados em relação a isso. E a outra pergunta é em relação aos trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e psicológica. Que serviços, né? Que apoio que pode conseguir dentro da prefeitura? Sempre através do CRAS, que tem vários programas de atendimento à população, e através dos programas de segurança alimentar, também do município. Então, é aí que consegue a bolsa, consegue a cesta básica, precisa estar cadastrado nesses programas, mas todas as prefeituras têm esses programas, tá bom? Bom, agradeço muito a presença de todos, acho que foi muito rico, eu adoraria responder todas as perguntas que estão aqui, vou responder cada um depois. Deixei meu e-mail aqui também no chat, né? Quem quiser entrar em contato, fique completamente à vontade, a gente está à disposição para auxiliá-los, novas parcerias, consultoria e assim por diante.
Então, obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, prof. E agora, Clauciana. É só para encerrar e agradecer aí novamente, Rita, Muriel, Dri, a todos os participantes, além dos agradecimentos já feitos aí. É um momento muito rico e é muito gratificante que no momento que a gente lançou essa pesquisa tiveram tantos participantes. Claro que algum município aí se identifica e fala, não, eu não participei, não sei se não responderam ou se não recebemos, né? Mas continuem participando das ações da CEMIL, continuem implementando as ações aí de resíduos sólidos de educação ambiental. É um desafio, né, para a gestão pública, mas não é uma impossibilidade. Existem diversas oportunidades, existem diversas boas práticas. Eu citei ali de forma breve algumas boas práticas, mas se a gente começar a analisar aí, tem vários municípios que acharam algumas soluções que podem ser repetidas por outros, respeitando a particularidade do município. E buscar essa formação é muito importante, esse network que a gente está fazendo. E colocar à disposição aí, nós estaremos continuando aí com essa parceria com a CEMIL aí, as docentes presentes, a equipe com esse projeto, com as próximas etapas desse projeto, né? Esperamos atingir aí muito êxito aí com as nossas ações e ajudar principalmente os municípios, né? Onde tudo acontece aí, ajudar os municípios aí nesse desafio aí na gestão dos resíduos, né? Que não só auxilia a questão aí da economia, né? Do social, do ambiental, e de todo o contexto de governança. Então, fica aí aberto aos municípios, os nossos contatos. Muriel, se também quiser citar lá, nós estamos abertos também a parcerias, tá bom? E continuamos aí nessa trajetória. Então, muito obrigada a todos e parabéns aí a toda a equipe da universidade, a toda a equipe aí da CEMIL, por esse encontro tão satisfatório, e por esses dados aí, por esses produtos que estão sendo gerados aí, esses relatórios, essas ações, de forma tão rica, né? E que a gente chegue aí tão próximo à prática, né? A gente tem experiência aí também na prática, mas tão próximo à prática aí com a ajuda de vocês. Tá? Muito obrigada e uma ótima tarde a todos. Obrigada, prof. Obrigada a todos. Acho que foram vários agradecimentos aqui. E eu vou citar também o do PMVA, a Giovana deixou aqui no final, eu vou reforçar, porque muitos dos municípios que estão aqui hoje, ainda temos 74 pessoas aqui ao vivo, é porque estão no círculo também de comunicação do PMVA, além de terem participado talvez da pesquisa, mas é muito gratificante para nós do Participe, do Portal de Educação Ambiental, ter os municípios, ter as gestões municipais como um público aqui dos nossos conteúdos e no nosso Participe. E deixar o convite para o próximo Participe, previsto para o dia 1/7, sobre IA e EA, ou seja, sobre como a inteligência artificial pode apoiar na educação ambiental. Então, Participe, ele não costuma acontecer toda quarta-feira, mas geralmente é sempre de quarta-feira às 14. Se vocês estiverem no trabalho pensando, quarta-feira, 14 horas, deixa eu ver se está passando alguma coisa no Participe. Então, procurem lá no educaçãoambiental.sp.gov.br e deixar o convite aí para os próximos, mas agradecer demais a equipe da academia que está trazendo todo esse conteúdo, apoiando tanto aqui a gestão do Estado, no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, nas metas de educação ambiental, no nome da professora Clauciana, de todas as professoras que estão aqui, de toda a equipe, né, que foi envolvida no projeto, e também da equipe nossa aqui do Portal de Educação Ambiental e da Diretoria de Educação Ambiental, que está no off aqui, está no bastidor, ajudando a gente a desenvolver esse trabalho. Mais uma vez, muito obrigada a vocês, municípios, e tantos demais participantes aí do Participe. Como sempre, participem dos próximos e fiquem todos aí bem, com saúde e até uma próxima. Obrigada. Hein? Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.